Fala pessoal, no último vídeo nós colocamos esse botãozinho e personalizamos essa barra de ações aqui, tá certo? Bom, nós fizemos isso aqui, né, para personalizar nossa barra de ações e adicionamos o nosso componente aqui e tratamos a questão do sign out, foi isso que nós fizemos, ok? Bom, nesse vídeo o que nós vamos fazer? Nós vamos personalizar agora o conteúdo dessa página aqui, nós vamos trazer todos os usuários que estão lá na nossa base de dados e vamos editar esses usuários, vamos começar a fazer a operação CRUD aqui na nossa aplicação, certo? Nós queremos obter como resultado uma lista aqui com cartões representando cada um dos usuários que está na nossa base de dados. E quando nós clicarmos nesse cartão, a gente quer ir para o detalhe desse usuário, certo? E poder salvar alguma alteração que a gente possa fazer nesse usuário aqui, ok? Então a gente quer editar esse usuário. Por enquanto não vamos pensar aqui na operação de excluir, que envolveria a questão lá do banco de dados, da parte de limpeza do banco e da parte também do serviço de autenticação, certo? Bom, voltei aqui para a situação anterior para mostrar para vocês como é que está o nosso aplicativo nesse momento e mostrei antes para vocês onde é que nós queremos chegar, certo? Então vamos tirar o espelhador, vamos começar a trabalhar o nosso projeto. Bom, eu vou usar Style Components aqui no Home.js, então eu vou alterar, não vou usar mais os Core Components que nós estamos usando agora. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma nova pastinha e vou chamar de Home. E dentro dessa pastinha nós vamos levar o nosso Home.js para lá, certo? Vamos mover ele para cá e nós vamos alterar o nome dele. Então vamos renomear, o nome dele vai ser index.js. E vamos criar aqui dentro um novo arquivo que vai ser o styles.js. Beleza? Então, voltando, né, pessoal, usando Styles Components. Aqui eu vou personalizar ou customizar meus componentes, vou construir eles aqui, e aqui eu vou usar esses meus componentes, certo? É isso que nós vamos fazer. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com a importação do Styles Components. Então aqui está ele. Vamos pegar o módulo Native. Beleza. Bom, o que nós vamos ter aqui nessa tela, pessoal? Nós vamos ter um container. Então, export const container, certo? Vamos chamar o nosso styled e vamos adicionar aqui um safe area view, beleza? Bom, a nossa grande string é onde nós vamos customizar esse componente, certo? Então aqui nós vamos fazer a customização dele. Então ele vai ter flex1, ponto e vírgula, porque aqui é CSS, né? Vamos alinhar os itens ao centro, certo? E vamos justificar eles também ao centro, ou seja, vai ficar centralizado nos dois eixos. É isso que nós vamos fazer. Depois disso, nós vamos colocar outro componente aqui, que é o componente onde vão estar contidos os cartões que representam cada um dos usuários da nossa base de dados. Vai se chamar flatlist, certo? Nós vamos pegar aqui o nosso styled, nós vamos chamar aqui a flatlist do Style Components e vamos personalizar essa nossa lista, beleza? Bom, agora nós vamos colocar uma largura para ela, vamos dizer que ela ocupa 95% da largura da screen, certo? E a altura vamos dizer que ela ocupa 100%. Só vamos botar aqui um ponto e vírgula, né? Para que ele possa nos apresentar aqui a opção. A altura aqui vai ser 100%. Beleza? Vamos passar o slint, ele dá uma ajeitada para nós no código. Fica mais claro para vocês. Beleza, então está pronto aqui nosso componente container e nosso componente flatlist. Então vamos começar a montar aqui a nossa screen. Bom, a screen não vai ser mais dos Core Components, vamos tirar isso fora. Obviamente essa importação aqui React Native tiramos fora também, certo? O que nós vamos retornar aqui, pessoal? O nosso container, certo? E dentro dele uma flatlist. Então basicamente é isso que nós vamos retornar. Bom, ele trouxe flatlist aqui em cima, mas não trouxe container. Vamos ver se nós colocamos o nome correto. Tá certo. Vamos ver aqui. Tá certo. Então só falta a importação mesmo. Então colocamos a importação. Ok. Bom, essa parte de estilização dos Core Components também não precisamos. Então tiramos fora também. Beleza? Bom, então o que nós temos agora?
nós temos o componente cujo nome é home, certo? Ele já tem os componentes criados aqui em styles, que estão eles os dois, vai ser um container e um flat list, ok? Que mais? Nós utilizamos esses dois componentes ali do styles e nós montamos a nossa screen. Então podemos salvar isso, certo? E agora vamos começar a personalizar a nossa flat list. Bom, separei aqui a documentação do flat list, ok? Então aqui, ó, eu filtrei aqui por cima a flat list, certo? Já vem um exemplo aqui no snackzinho do Expo, que a gente pode testar aqui mesmo, certo? Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar esses dados aqui como simulação. Então, por enquanto, eu vou trazer esses dados para dentro do meu projeto. Então, esses dados aqui de teste da nossa flat list, eu vou deixar aqui. E já vou deixar anotadinho aqui um to-do, que é para retirar depois dos testes. Para mim não esquecer de retirar essa parte do código aqui, tá certo? Então deixei algo ali para mim fazer. Então eu trouxe esses 3 dados aqui, ok? E agora vamos ver o que mais que tem aqui de personalização. Então vão aparecer cartões como esses aqui, certo? Bom, aqui está a nossa flat list, ó. Então vou pegar toda a parte da flat list aqui, ok? E vou trazer para o nosso código. Então vou substituir essa flat list que eu coloquei aqui, que vai ser a mesma coisa. Bom, notem que ela espera receber 3 props, tá? Data, render item e key extractor, certo? Bom, render item está apontando para uma função. Então temos uma função aqui na documentação, que é a parte que faz a renderização do item. Aqui está ela. Ok, o item é o cartão da lista, tá, pessoal? Então vamos trazer essa função para cá. Então temos a função aqui, certo? Já atendemos esse critério aqui que estava nos solicitando. Vamos passar esse link para dar uma clareada no nosso código aqui. Fica mais claro para vocês. Bom, o que ele está apontando, pessoal? Que eu não tenho esse item aqui. É um componente. Então, quando eu chamo o render item, ele passa como argumento o item naquele momento e nos devolve uma view, que é um item, que é um componente. Então nós vamos construir esse componente aqui. Nós poderíamos construir aqui em components, sim, mas eu entendo que esse item está fortemente acoplado a essa flat list para o caso de usuários. Então eu vou colocar junto na mesma pasta da home aqui. Se no futuro, no projeto, nós vemos que tem como personalizar o item para todo o projeto, a gente pode trazer ele aqui para components. Então vamos criar um novo arquivo aqui, chamado item.js. E aqui, pessoal, nós vamos colocar esse componente, que vai ser o item, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma flat list, uma lista de itens. E cada item vai renderizar esse componente aqui, que é esse componente que nós vamos construir aqui, certo? Então, vamos lá, vamos construir. RNFC, vamos criar um componente aqui. Não vamos usar componente native, ou seja, do Core Components. Nós vamos usar componentes do Style Components, mas não vamos importar lá dos styles. Nós vamos criar esses componentes aqui mesmo. Então vamos colocar aqui a importação. Aqui estão eles. Módulo native. Beleza? Então agora nós vamos construir esses componentes aqui em cima. Vamos deixar tudo encapsulado no mesmo componente, tá certo, pessoal? Como a gente fez até aqui no passado com o Logout Button. Então vamos encapsular isso aqui. Então vamos lá. Vamos ter um button. E esse button vai ser um touchable highlight. Aqui está ele. E agora nós vamos customizar esse nosso button. Então vamos lá. Ele vai ter um background color, certo? E nós vamos trazer essa cor lá da nossa paleta de cores do aplicativo, ok? Bom, então nós vamos ter que fazer essa importação aqui em cima. Vamos pegar o valor, né? E vamos fazer a importação. De onde nós vamos tirar? Do nosso próprio projeto, certo? Vamos chegar aqui em Assets e vamos pegar o Colors. Beleza. Então, agora nós já temos acesso às nossas cores. Vamos personalizar esse botãozinho aqui.
ok? Bom, eu adicionei uma nova cor lá, que eu dei o nome de Primary. Ainda não adicionei, achei que tinha adicionado, tá? Light. Então eu vou adicionar essa cor lá. Vou aqui no Colors e vou adicionar essa cor aqui, beleza? Eu vou dar uma reorganizada aqui. Vamos botar tudo que começa com Primary ali em cima e os accents juntos aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar no arquivo. Vamos salvar isso aqui. Então isso aqui vai funcionar, tá? Então posso até voltar aqui para vocês verem. Ó, aqui está ele. Estou utilizando algo que eu já coloquei lá no meu projeto. Bom, botei um background color. Vamos lá. Vamos colocar um padding. Certo? O que mais? Vamos colocar uma margem para o topo, para dar uma distância lá em cima no topo. Certo? E vamos colocar uma borda aqui. Radius. O que é isso, pessoal? Nós vamos arredondar as bordas do nosso componente. Já fizemos isso em outros componentes. Certo? Bom, então temos o componente button. E dentro desse button nós vamos ter textos. Então vamos colocar aqui os textos. A gente tem só dois atributos lá na base de dados, né? Que é o nome e o e-mail por enquanto. Então vou colocar esses dois como texto aqui. E vamos personalizar o nosso componente, customizar ele. Certo? Bom, esse texto vai ter uma cor. Vou botar a cor 24 pixels. E ele vai ter uma cor. Era tamanho de fonte, né? Aqui é a cor, né, pessoal? Certo. E essa cor também eu vou trazer da minha paleta. Então é assim que eu referencio aqui, né? Então vamos lá. Colors. E aí eu vou usar o branco. Beleza? Então nós vamos ter dois textos, né? Um para o nome e um para o e-mail. Eu estou botando em dois componentes porque eu quero tamanhos diferentes neles, tá, pessoal? Senão eu poderia usar um só. Então tá aqui e-mail, certo? E esse aqui eu vou usar o tamanho 16 pixels. Vai ficar um pouquinho menor o texto do e-mail, certo? Então aqui nós vamos retornar a view. E essa view vai ter o quê? Vai ter o nosso button, ok? E dentro do button eu vou ter os meus textos. Então o primeiro eu quero colocar como o name, certo? E o segundo componente eu quero colocar como e-mail. Bom, esse componente aqui que está na raiz, que é o button, ele só aceita um filho. Eu não posso colocar dois filhos aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma tag de abertura e uma tag de fechamento aqui, para ele achar que ele tem só um filho dentro. E esses aqui vão ser netos dele, beleza? Vamos passar esse link do nosso código aqui, dar uma boa ajeitada no nosso código, beleza? Opa, aqui ficou dois e-mails, né? Vamos ajeitar isso aqui. Beleza, name e e-mail. Então temos os dois. Bom, é um componente de texto, não podemos encerrar com vazio aqui, vamos colocar a tag de fechamento aqui. E vamos fazer a mesma coisa no de baixo. Bom, encerramos. Bom, o que vai aqui, pessoal? São props que nós vamos receber aqui na entrada do componente, certo? Bom, quais são as props? Nós vamos ter o item, o objeto representando o item que nós estamos clicando do cartão lá, certo? Ou seja, vai ser um usuário, né? E nós vamos ter o onPress, certo? Nós vamos ter dois objetos aqui que estão chegando na porta de entrada do nosso componente. Estão chegando a partir das props que eu estou usando o destructing aqui, tá certo? Bom, a partir do item, opa, faltaram as chaves, né? Porque isso aqui é JSX. A partir do item aqui, eu tenho acesso às propriedades do objeto. Então daqui eu quero tirar o nome, certo? E aqui eu quero tirar o e-mail. Ok? Bom, então já acertamos aqui o que vai aparecer no nosso componente, certo? O componente vai ser um botão e ele tem um onPress. Então vamos tratar aqui nesse botão esse onPress. Então o onPress do botão vai receber aqui como valor esse onPress aqui que veio na prop, certo?
Bom, estamos fazendo um pouco diferente do que fizemos no passado. Eu não estou chamando uma função aqui, eu vou deixar só a referência, tá, pessoal? E posso até botar um underlay color aqui e vou dizer que é transparente. Certo? Bom, com isso eu personalizei aqui esse meu botão. E o componente está pronto, né, pessoal? Ele está recebendo o objeto aqui que ele vai exibir e ele está recebendo a função de quando eu clico no cartão lá na flatlist, que é, na verdade, um botão, né? Cada item vai ser um botão que contém dentro dele 2 textos aqui. É assim que eu personalizei esse meu componente. Então aqui está pronto. Essa parte de item aqui está pronto. Podemos passar aqui para a home e vamos fazer a importação desse componente aqui em cima, que é o que ele estava nos pedindo antes aqui. Então nós vamos importar o componente. Vem da nossa própria pasta, né, pessoal? Item. Só nós fazemos a importação. Com isso a marquinha saiu, certo? A única marca que nós temos aqui na nossa barrinha, ó, é esse amarelinho do to-do aqui. Então vamos dar uma olhada na flatlist. Aqui para a prop data eu tenho os dados. São dados que eu estou usando para simulação. Aqui para o render item eu tenho uma função que vai fazer a renderização, que é essa função aqui de cima. Ok? Bom, o que essa função faz? Ela recebe o item, o objeto item, e ela devolve um componente da view, que vai ser um item, que é esse componente que nós criamos aqui. Então vai ser um cartãozinho, certo? Que é um botãozinho, com as cores que eu personalizei aqui em cima e com 2 textos dentro, certo? Bom, mas para que esses textos aqui funcionem, da forma como eu programei, não vai rolar porque eu ainda não estou mandando o usuário, certo? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Uma pequena modificação para pegar só esse campinho aqui, certo? Então, vou colocar esse campinho aqui embaixo. Não, vou utilizar ele aqui no lugar do nome, tá, pessoal? Eu preciso pegar esse title que ele está mandando aqui, ó. Esse title. Eu posso pegar o ID também, mas eu vou pegar só o title de dentro do meu item. Então, isso aqui por enquanto não vai funcionar. Então vamos colocar um comentário para ele aqui, certo? E vamos botar aqui um text name mesmo. Qualquer um dos dois serve para nós. Vamos pegar o item e o title que está chegando aqui. Vamos salvar isso aqui para nós não esquecer. Tá? Aqui eu já deixei pronto para quando vier o objeto user. Mas, como eu estou usando dados simulados, dados que eu coloquei aqui como uma constante dentro da minha aplicação, certo? Eu tenho que pegar uma propriedade desses objetos aqui. Então, vou pegar a propriedade title aqui. Inclusive, ó, lá no código que eu trouxe da documentação, ele passa só title aqui, certo? E ele está passando só item title, ok? Bom, então eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui também, ó. Aqui vai passar só title. Beleza? Só vou receber aqui o title, ó, que é essa própria aqui, ó. Então eu tive que fazer essa modificação também. E aqui, obviamente, não vai poder ter o item antes. Ok? Bom, o onPress eu tirei ali, né, pessoal? Vamos colocar ele de volta aqui. Não deveria ter tirado. Então tá aqui. Eu vou receber o title no lugar de item e vou receber o onPress. E vou usar esse title aqui embaixo. Tá? Bom, então estou recebendo o title. O onPress eu também posso mandar adiante. Certo? Bom, o que vai ser esse onPress aqui? Vai ser uma função que eu vou ter nesse controlador aqui. E aqui nós vamos programar da seguinte forma. Eu vou fazer uma chamada, que eu vou passar a referência dessa função anônima aqui, certo? E eu vou fazer uma chamada para a minha função interna aqui. Bom, qual que vai ser o nome dessa função? Eu vou chamar de route user, certo? Porque eu vou rotear esse usuário aqui. E mais tarde eu vou passar um parâmetro aqui nessa função que eu estou chamando aqui. Certo? Por enquanto não, mais tarde eu vou passar o item adiante. É esse item aqui, até posso deixar aqui, ó. Só não vamos usar agora. Então, vamos fazer isso agora aqui. Então, eu preciso dessa função na minha aplicação. Então, vamos colocar essa função aqui em cima. Beleza? Temos a função aqui. Vamos programá-la aqui, né, pessoal? Vamos defini-la, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos receber o item aqui em cima, certo? Podemos botar aqui um console.log
desse item que eu estou recebendo lá em cima. Tá, vai dar um objetão lá, mas não tem problema algum. Depois eu mostro o objeto item para vocês que a Flatlist usa com isso que eu fiz aqui. Vamos dar uma conferida aqui, né, pessoal? Eu criei dois componentes em Styles, então eu criei esses dois componentes aqui, personalizei eles, então não preciso mais desse arquivo. Colors, tá tudo ok, não preciso mais desse arquivo, certo? Bom, estou usando os dois componentes, a minha Flatlist está aqui, ok? E aí eu tenho essas três props que são obrigatórias na Flatlist. A primeira representa os dados que eu estou colocando aqui na Flatlist, que são esses dados que eu estou usando aqui como uma constante, só para fazer o teste dela. Depois, qual que vai ser a função que vai renderizar cada item, cada cartão dessa Flatlist. Ok, aqui está ela, beleza? E depois eu preciso desse KeyExtractor aqui para tirar a chave de cada um desses objetos que estão aqui nos meus dados, certo? Isso aqui é obrigatório na Flatlist, então eu usei o mínimo obrigatório da Flatlist para montar a nossa aplicação. Bom, de onde eu tirei as informações, né, pessoal? Daqui da documentação, certo? Aqui, inclusive, dá até para fazer o mesmo teste usando esse snackzinho, já falei no início do vídeo lá. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a nossa aplicação. Ficou assim, pessoal. Nós temos aqui 3 cartões, porque nós temos 3 objetos vindo na nossa fonte de dados, certo? E aí os textos que aparecem dentro dos cartões. Então, o que eu vou fazer a substituição aqui no próximo vídeo? Eu vou trazer os usuários lá da nossa base de dados para exibi-los aqui em cartões, tá certo? Nesse vídeo era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.